o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Bom dia também àqueles irmãos, amigos que nos acompanham pelo YouTube. Meus irmãos, por se tratar de um domingo festivo, no qual nós participamos do sacramento do batismo, eu escolhi então trazer uma mensagem aos irmãos que aponta para este ato da nossa circuncisão do coração em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso eu quero convidar os irmãos, então, para que abramos a palavra do nosso Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículos 13 e 14, do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós enfatizaremos que Cristo nos resgatou da lei e nos deu de seu Espírito. Nós veremos esta verdade expressa nestes 2 versículos desta importante carta do apóstolo Paulo, que escreveu a estas igrejas e também a nós, pelo Espírito Santo. Vamos ler juntos, meus irmãos, estes 2 versículos? Leiamos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos nesta manhã, porque o Senhor já tem manifestado em nosso meio o teu Santo Espírito. Começamos, ó Deus, o ato deste culto, invocando a tua presença santa, cantamos louvores ao Senhor que apontam para a tua glória, que apontam, ó Deus, para as qualidades do teu ser. Já professamos, ó Deus, também a nossa fé, por meio daquilo que cremos, cumprimos o ato sacramental do batismo do pequenino Baruque, e agora, Senhor, nós estamos diante de tua santa palavra, para aprendermos, ó Deus, um pouco mais daquilo que o Senhor requer de nós. Nós professamos aqui que a tua palavra, as Escrituras, ensinam principalmente aquilo que o Senhor requer de nós, o dever que o Senhor requer de nós. Por isso, Pai Santo, nós te pedimos, pelo teu Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o mesmo que inspirou o apóstolo Paulo, que ele agora possa iluminar as nossas mentes, especialmente os nossos corações, para que possamos entender, Senhor, com clareza a tua palavra, e não apenas entendê-la, mas, ó Deus, fazê-la descer ao coração, para que a pratiquemos nos detalhes de nossa vida, e assim possamos, Senhor, professar, não apenas com os lábios, mas com as nossas ações, que nós cremos no Senhor, somos teus filhos e vivemos, portanto, para a tua glória. Fala-nos, ó Deus, nesta manhã, cuidando do meu coração, da minha mente, para que eu possa, ó Deus, agora comunicar aos meus irmãos com clareza a tua palavra e somente a tua palavra. Que as minhas ideias, as minhas impressões, se forem elas contrárias à tua palavra, que o Senhor bloqueie os meus lábios, mas que, ó Deus, aquilo que for do Senhor, seja de fato proferido nesta manhã, para edificação dos meus irmãos, e que os meus irmãos possam ter ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Pedimos-te esta bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o fato é que acrescentar qualquer exigência
qualquer trabalho, realização ou mérito à obra salvadora de Jesus Cristo, a fim de se alcançar a vida eterna, é, no final das contas, duvidar da ação completa de Deus para a redenção do seu povo, que foi planejada desde os tempos eternos por meio da eleição, da justificação, da adoção e, finalmente, da glorificação promovida em Cristo Jesus. Sugerir que é preciso somar algo à obra de Cristo na cruz é desconfiar, por incredulidade, da plena suficiência do que foi realizado por Jesus Cristo em nosso favor. E esse, meus irmãos, esta desconfiança, esta exigência de se acrescentar algo à obra de Cristo, era exatamente o problema enfrentado pelos Gálatas, a quem o apóstolo Paulo escreve esta carta com veemência apostólica. Os Gálatas, eles representavam um grupo de cidades assumidas pela província romana, especialmente na região sul da Galácia. Essas cidades eram Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe. Para os irmãos terem uma ideia da geografia atual, é a região da atual Turquia, mais especialmente na cidade de Ankara, muito próxima à capital Istambul. Essas cidades foram visitadas pelo apóstolo Paulo, que plantou ali igrejas em sua primeira viagem missionária, mais propriamente durante a década de 50. Nós lemos o relato da plantação destas igrejas nos capítulos 13 a 16 de Atos dos Apóstolos. Paulo adoeceu e permaneceu ali nessa região com aqueles irmãos por algum tempo. E foi exatamente nessa ocasião em que ele estava doente e que precisou permanecer nesta região, destas cidades, foi ali que Paulo, então, ensinou o Evangelho. Ele registra isto aqui mesmo na carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 13. E em sua segunda viagem missionária, Paulo passou pela região e organizou agora essas igrejas, conforme Atos, capítulo 18, versículo 23. Mas, meus irmãos, como tudo era muito novo no início do cristianismo, havia sempre aqueles falsos ensinos que penetravam na igreja. E agora, nessa região da Galácia, alguns falsos apóstolos começaram a invadir as igrejas daquela região com o intuito de afirmar, de ensinar que os crentes precisavam de algo mais do que simplesmente crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eles ensinavam que, além de crer na obra de Cristo, era também fundamental, necessário, que eles, ao mesmo tempo de exercerem a sua fé, eles deveriam também cumprir certos ritos religiosos impostos pela tradição judaica, como, por exemplo, a circuncisão, que era aquele ato de cirurgia no homem ao 8º dia de nascido, como lemos aqui lá em Gênesis. Também eles defendiam que os alimentos deveriam ser comidos de acordo com a dieta estabelecida pelos judeus. E, finalmente, os novos crentes deveriam também, além da circuncisão, além da dieta, deveriam permanecer guardando os dias santos do calendário religioso judaico. Por isso, eles então questionaram a autoridade do apóstolo Paulo, exatamente com o objetivo de sustentarem esse falso ensino. Eles tentaram, além de alterar o ensino apostólico, destruir a reputação do apóstolo Paulo, a apostolicidade de Paulo. Eles começaram então a difamar o apóstolo Paulo, por meio de argumentos tais como:
Paulo não viu nem conviveu com Cristo, por isso ele não tem autoridade apostólica. Um outro argumento é que Paulo pregou a circuncisão apenas por conveniência, porque lá no capítulo 5, versículo 11, o próprio Paulo diz: se ainda prego a circuncisão, dando a entender que ele poderia permanecer pregando a circuncisão. Aqueles irmãos, portanto, soberbos, arrogantes, eles agiam em duas frentes. A primeira, destruir a verdade. A segunda, difamar o pregador da verdade. Aliás, meus irmãos, apenas um parênteses. É exatamente assim que agem as pessoas soberbas, arrogantes, dentro das igrejas. Covardes, elas, ao invés de tratarem dos problemas, elas usam desta tática. Primeiro, destroem a verdade, o verdadeiro ensino, ensinando mentiras. E segundo, difamam aquele que é o pregador da verdade, quase sempre o líder, o pastor desta igreja. Era exatamente assim na região da Galácia. Eles atacavam o verdadeiro ensino e atacavam aquele que pregava o verdadeiro ensino. Então, meus irmãos, o objetivo do apóstolo Paulo, ao escrever esta carta a este grupo de igrejas, foi exatamente repreender os crentes quanto ao claro perigo, o iminente perigo de eles adicionarem e modificarem qualquer coisa relativo ao evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo chegou a afirmar, meus irmãos, aos Gálatas, que o evangelho é obra de Cristo na cruz do Calvário somente, e que qualquer outra realização religiosa, por mais sincera, por mais que ela tenha aparência de religiosidade, e que fosse acrescentada a esta obra, tornaria este evangelho genuíno em um não evangelho. E é por isso que nós quase sempre citamos o versículo 6 do capítulo 1, se os irmãos quiserem verificar, quando Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E aqui Paulo diz que este outro evangelho não é um evangelho de mesma espécie, mas é um evangelho totalmente diferente, é um não evangelho, é uma religiosidade absolutamente distante do genuíno evangelho do Senhor. Paulo diz, meus irmãos, aqui mesmo no capítulo 3, que abre esta sessão que nós lemos, que os Gálatas tinham sido fascinados pela mentira. Vejam o versículo 1 do capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo afirma, portanto, que os Gálatas tinham aberto seus ouvidos para ouvir seduções humanas, falsos ensinos, sugestões de Satanás, invenções dos corações pecaminosos. Eles estavam aplicando, meus irmãos, ao cristianismo métodos humanos e rigores legalistas judaicos, que não eram o evangelho. Alguns, inclusive, já estavam até mesmo se circuncidando, individualmente, como se vê, por exemplo, no capítulo 5, versículos 7 e 8, quando Paulo registra da seguinte maneira: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Lá no versículo 11, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Alguns, de fato, estavam se mutilando, passando pela cirurgia, pelo processo da circuncisão, como se isso fosse trazê-los novamente à fé.
Paulo diz também que eles guardavam os dias sagrados do judaísmo, conforme o capítulo 4, versículo 10, quando Paulo registra da seguinte maneira: guardais dias e meses e tempos e anos. Esses irmãos também pareciam desejar retornar àquele ambiente do Antigo Testamento, vivendo sob a lei. Versículo 21 do capítulo 4: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Então, meus irmãos, a tudo isso, Paulo diz que Jesus Cristo chamou de fermento dos fariseus, conforme nós lemos em Lucas, capítulo 11, versículo 52, quando Jesus disse: ai de vós, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impedem os que estão prestes a entrar. Em Lucas 12, no versículo 1, Jesus disse aos seus discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque Jesus, meus amados irmãos, estava exatamente condenando o caráter legalista, fingido e meritório dos judeus. Eles eram legalistas e queriam cumprir a lei apenas por cumprimento da lei, apenas de maneira mecânica, legalista de fato. Por isso, com relação aos Gálatas, o sentimento de Paulo é tão sensivelmente abalado, irmãos, pela rapidez, facilidade e compromisso até mesmo com o qual os Gálatas estavam sendo seduzidos à mentira, que ele afirma, inclusive, ter sido em vão todo o esforço de pregar a eles o Evangelho. No capítulo 4, no versículo 11, o apóstolo diz: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Chegou ao ponto, irmãos, do próprio apóstolo Paulo desconfiar que aquela mensagem era uma mensagem temporária, como aquela semente da qual Jesus disse que caiu num solo, mas que os cuidados do mundo e os rigores religiosos a sufocaram. Por isso, no capítulo 5, versículo 4, o apóstolo diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Aqui o apóstolo aponta, meus irmãos, a terrível condição dos Gálatas. Eles estavam a ponto de negar o próprio Evangelho do Senhor e de caírem da graça, no sentido de demonstrar que nunca de fato tinham sido convertidos pelo verdadeiro Evangelho, mas eles eram apenas convertidos pela mecânica da religião. E este, aliás, é um cuidado, meus amados irmãos, que nós precisamos ter. Nós precisamos constantemente examinar os nossos corações, como disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, provar se estamos de fato na fé, se é que já não estamos reprovados. E por que Paulo dá esta exortação? Porque o nosso coração é enganoso, meus irmãos, e pode acontecer que nós estamos ligados à igreja apenas por aspectos naturais, por gostarmos do ambiente da igreja, por gostarmos da tradição religiosa, por sermos pessoas que conviveram o tempo todo com o ambiente eclesiástico. Mas, meus irmãos, o que Paulo quer mostrar para nós é que estas coisas não são suficientes para nos salvar. Portanto, não importa se nós já temos tempo de igreja, não importa se nós cumprimos tradições religiosas, não importa se nós temos cargos eclesiásticos, não importa se nós entregamos o dízimo, se nós somos frequentes às programações da igreja, se nós cantamos hinos, se nós declaramos a nossa confissão. Estas coisas, elas não vão nos salvar. E o que Paulo quer dizer é que aqueles irmãos da Galácia estavam confundindo as coisas.
pensando que estes esforços eram a razão da sua salvação, quando na verdade estes esforços deveriam ser apenas obediência graciosa a Cristo. Por isso, meus irmãos, Paulo então sustenta aos Gálatas que qualquer outro entendimento com relação à nossa salvação, que não fosse apenas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, qualquer outro entendimento além deste, não é evangelho. Qualquer outra maneira de pensar em alcançar a salvação, que acrescente obra humana à ação de Cristo na cruz, não é evangelho. Se tivermos que fazer mais alguma coisa, além de crer no Senhor Jesus Cristo para sermos salvos, isso não é evangelho. Se for necessário Deus olhar para nós e encontrar em nós alguma condição favorável para nos capacitar para sermos salvos, isso não é evangelho. É por isso que nós temos que pregar às pessoas e dizer a elas que se elas pensam que dar o dízimo, ser frequente à igreja, dar esmolas aos pobres, visitar os enfermos, cantar no coral, ocupar cargos de liderança, ser oficial de igreja, ser pastor, missionário, evangelista, fazer culto doméstico todos os dias, não ter filhos afastados da comunhão da igreja, nunca ter adulterado, roubado, mentido, usado drogas, prostituído ou qualquer outra atitude que você considere justa diante de Deus e dos homens. É preciso ensinar às pessoas que todas estas coisas, muito embora sejam desejáveis ao crente, elas não são capazes de nos salvar, porque isto não é o evangelho. O que nos salva da morte e do inferno é a obra de Cristo no coração. E é esta obra de Cristo no coração que nos capacita para fazer todas estas coisas, não por crermos que elas nos levarão para o céu, mas por gratidão ao Senhor, por amor àquele que nos salvou, nós então seremos obedientes a Ele em todas as coisas. Curiosamente, irmãos, de todas as epístolas do apóstolo Paulo, Gálatas é a única em que o apóstolo não inicia com saudações amigáveis, cordiais, porque Paulo estava de fato muito espantado com a postura daqueles cristãos da Galácia. Como eu disse, o versículo 11 do capítulo 4, Paulo havia inclusive desconfiado do fato de que até mesmo o trabalho evangelístico dele havia sido em vão. Alguns chegaram a questionar se Paulo não estava sendo muito duro, muito contundente com aquelas pessoas. Mas, meus irmãos, de fato, o que Paulo queria mostrar com o seu coração pastoral, com aquela dureza que muitas vezes é necessária nas palavras de um pastor, para salvar as pessoas do engano, é que estas pessoas, elas estavam modificando o evangelho. E se é função de um pastor cuidar de suas ovelhas, não permitindo que heresias deteriorem a substância do evangelho, Paulo de fato aqui cumpria o papel pastoral de trazer de volta aqueles irmãos a única mensagem salvadora que é Cristo. Ele é o evangelho, só Cristo. O que temos de fazer, portanto, para sermos salvos? Crermos em Cristo, e apenas isso. Paulo tinha então esta certeza, irmãos, inamovível, de que ele não deveria seguir a política da boa vizinhança, com o fim, quem sabe, de agradar certo grupo de pessoas que tentava impor sobre outros grupos técnicas religiosas que Cristo não havia requerido. Paulo não queria ser desonesto com a verdade de Deus. Ele sabia que não havia sido chamado para ser benquisto pelos homens, mas para pregar o seu ministério solidamente, tendo Cristo como seu único edifício. Por isso, meus irmãos, aos crentes de Colossos, Paulo afirmou: irmãos, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, enraizados
edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo com ações de graças. Portanto, o ministério do apóstolo Paulo não tinha por motivação agradar pessoas, e é por isso que ele escreve tão duramente aos Gálatas, dizendo que eles tinham sido fascinados pelo engano, que eles estavam dando ouvidos a falsos mestres, que eles estavam deturpando o evangelho. De fato, irmãos, não é papel de um pastor agradar pessoas. O reformado Erasmo Salcérios anotou sobre Gálatas o seguinte: agradar as pessoas é a marca distintiva de um falso mestre e daquele que não é servo de Cristo. Agradar as pessoas não é uma questão de buscar a própria glória ou de impressionar-se com os elogios dos outros, mas de ser governado pelo julgamento, pela opinião de outras pessoas em questões espirituais. Os falsos apóstolos, continua Salcérios, não eram servos de Cristo porque eles agradavam as pessoas, dependiam do louvor humano, buscavam recompensas humanas e eram governados pelos juízos e opiniões de outros. Ser um servo de Cristo significa exatamente o oposto disso. Significa precisamente não agradar pessoas. O que esse irmão quis dizer é que a mensagem do Evangelho, irmãos, a verdade de Cristo, ela está acima das nossas supostas pretensões de viver bem, porque o Evangelho é tudo aquilo de que nós precisamos para sermos salvos. E por isso Paulo aqui tem em mente ser duro com esses irmãos da Galácia, para mostrar a eles que eles estavam modificando a verdade do Evangelho. Paulo estava diante, irmãos, de falsos mestres, de um ensino falso, e ele não poderia, como pastor fiel a Deus, permitir que este ensino falso prosperasse, porque Paulo sabia que a aparência da religião é sempre uma agressão ao próprio Cristo. Não é porque nós falamos Senhor, Senhor, que somos crentes, meus irmãos. O próprio Jesus Cristo disse que naquele dia do juízo, muitos chegarão e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome pregamos as pessoas. E Cristo dirá: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Portanto, como Paulo escreveu aos Gálatas, a grande questão da religião verdadeira não é dizer não prove isso, não toque aquilo, não faça isto ou aquilo, porque estas coisas, diz Paulo lá, são aparência, elas não são as coisas reais. A verdadeira atitude de um crente transformado é a atitude do coração, é uma mudança substancial de vida. Não é um zelo farisaico, inútil, não é guardar tradições, não é manter religiosidade, mas é, meus irmãos, crer na perfeita graça de Jesus Cristo, que transforma interiormente nossa vida e que nos faz ter uma outra disposição de coração, não agradando a nós mesmos, mas vivendo para a glória dele sobre todas as coisas. Esta é a maior exigência do Evangelho, negar a si mesmo. É quando nós negamos a nós mesmos, as nossas pretensões, aos nossos gostos, as nossas preferências, é que nós começamos a entender o que significa agradar a Cristo. É quando nós vivemos para Cristo, de verdade, a verdade do Evangelho, meus amados irmãos, é que nós começamos a perceber o valor do verdadeiro Evangelho. E é por isso que o apóstolo Paulo, nesses 2 versículos aqui, resume o que é o Evangelho. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Porque a lei é maldita no sentido de que ela escancara os nossos pecados. Ela revela a podridão do nosso coração. E a lei diz que todos aqueles miseráveis pecadores deveriam morrer, serem pendurados no madeiro. E conforme o texto que o próprio Paulo cita aqui, o texto de Deuteronômio,
que ele cita no versículo 13, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, era exatamente uma referência a uma exposição pública. Meus irmãos, nós somos tão orgulhosos, que o maior desejo do nosso coração é sermos públicos, é estarmos sempre visíveis às pessoas, termos fama, popularidade, mas isso é exatamente o oposto do Evangelho. A primeira vez que isso aconteceu foi no Éden, quando Eva e Adão quiseram protagonismos, quiseram ir além do que Deus havia ordenado, a queda ocorreu, porque eles quiseram ser maiores do que Deus, e não era esse o papel deles. Eles deveriam ser servos, mas eles quiseram protagonismo, eles quiseram se colocar à frente, e caíram. Daí para frente, na história bíblica, nós vemos que a exposição se tornou um ato vergonhoso. Jezabel, quando foi morta, foi exposta publicamente, para vergonha. E por isso, as Escrituras mostram que aqueles que eram expostos publicamente, eles, na verdade, comunicavam vergonha. O ato de Cristo ter ido até a cruz e sido exposto publicamente era um ato de extrema vergonha. Por isso, maldito era aquele que era exposto diante de todos numa cruz. Mas Cristo, meus irmãos, se submeteu a esta vergonha, para que eu e vocês não nos envergonhássemos dele. Ele foi e cumpriu esta vergonha em nosso lugar. Ele recebeu as injúrias, ele recebeu os xingamentos, ele recebeu todo o desgosto que nenhum ser divino jamais recebera, nenhum dos anjos recebeu. Mas ele assumiu nele mesmo esta condição de maldição. Não que ele era maldito, obviamente, permanecia Deus, santíssimo, mas ele assumiu sobre si as nossas dores, ele assumiu sobre si a condição de maldição, para que eu e vocês não precisássemos ir até a cruz e sermos envergonhados publicamente. A pergunta que Paulo faz aos Gálatas então é: por que agora vocês estão sendo motivo de vergonha pública? Se Cristo livrou vocês dessa condição, por que vocês estão retornando e estão envergonhando o nome do Evangelho? Não é justo que assim seja, porque Cristo nos resgatou desta maldição. E a palavra resgatar aqui significa exatamente pagar o preço de um escravo. É a ideia de que alguém vai lá e paga o valor e compra aquele escravo, e adquire para si, e o liberta daquela escravidão. É o resgatador, aquilo que Boaz fez em relação a Rute, pagando o campo, comprando a propriedade, para que agora ele pudesse libertá-la da condição de escravidão. E tudo isso, meus amados irmãos, Cristo fez por nós, para que nós pudéssemos receber o selo, a marca distintiva de todo cristão, que é o Espírito Santo dentro de si. A nossa marca, meus amados irmãos, não é a roupa que vestimos, não é o estilo religioso que temos, não é o corte de cabelo, não é a nossa pele.
A marca que todo crente tem é um coração que antes era de pedra e agora é um coração de carne, transformado e habitado pelo Espírito de Cristo, nosso Senhor. O principal testemunho que nós, portanto, damos ao mundo não é a nossa marca exterior, mas é aquilo que brota do nosso coração. É a misericórdia, é o amor, é o compromisso que nós temos com o nosso Senhor que deve impactar o mundo. O que transformou o mundo ao longo das gerações não eram as roupas, não eram as palavras, não eram os ritos, era o estilo de vida. É por isso que a lei do Senhor é uma lei moral. Não é uma lei cerimonial, é uma lei moral. É por isso que dentre as qualificações dos presbíteros, dos bispos, dos pastores, as qualificações são qualificações morais. A única que distingue é o apto para ensinar, mas todas as outras são morais. Que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que crie seus filhos, que seja hospitaleiro, não violento, amigo do bem, não dado ao vinho. São questões morais, porque é isto que é o nosso testemunho, porque o Espírito Santo habita naqueles que são chamados para fazerem parte da aliança do Senhor. O versículo 14 diz isso. Paulo está dizendo, olha, a bênção de Abraão não é a circuncisão do vosso prepúcio. A bênção de Abraão é a circuncisão do coração. A bênção de Abraão, que alcançou inclusive os gentios, em Cristo, é que vocês recebessem pela fé o Espírito prometido. É isso, portanto, que distingue o crente, irmãos, e é isto que é o Evangelho. Nós não podemos confundir as coisas, queridos irmãos. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é, de fato, puro e purificado de todas essas formas religiosas que nós muitas vezes cultuamos como se elas mesmas fossem o Evangelho. Mas o Evangelho é ter um coração quebrantado, contrito. O salmista disse, se fosse para eu oferecer ao Senhor holocaustos, eu faria. Eu tenho ovelhas, bois, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um coração quebrantado, um coração compungido, apertadinho, um coração que confessa os pecados, que se arrepende diante de Deus. É isso que o Senhor quer. Jesus disse que aqueles fariseus, eles davam o dízimo, mas não tinham misericórdia. Jesus disse, faça aquilo sem esquecer da outra, porque o que Deus exige de nós, diz o profeta Miqueias, é que andemos humildemente na presença do Senhor. É isso que Deus exige de nós. Deus exige de nós, meus amados irmãos, um coração quebrantado. Por isso, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou do legalismo. Cristo nos resgatou da exigência destas coisas religiosas, para que nós pudéssemos, nele, vivermos uma vida desprendida destas coisas, livres, para manifestarmos com o nosso coração a verdadeira fé, que é dada por Ele mesmo e demonstrada pelo Espírito Santo em nossos corações. Quero finalizar, meus amados irmãos, com uma citação um pouco longa, mas que vale a pena, de um comentarista chamado Wolfgang Musculus, quando ele comenta a respeito de Gálatas. Brilhantemente ele diz assim: o que significa perder a verdade do Evangelho? Significa perder o que é pregado pelo Evangelho, a graça de Deus, o perdão dos pecados, a justificação aos olhos de Deus,
a paz de consciência, a salvação e a vida eterna, ou seja, perder o próprio Cristo. Não basta que um ministro cristão pregue o Evangelho, ou que os crentes o recebam apenas uma vez, a não ser que sejam tomadas todas as medidas para garantir que o que foi recebido uma vez permaneça. Uma coisa é a verdade do Evangelho permanecer simplesmente por si mesma. Alguém que é crente porque em algum dia disse que é crente. Outra coisa bem diferente, diz Músculos, é permanecer tanto nas igrejas quanto no coração de cada crente a essência do Evangelho. Em si, ela permanece para sempre, independentemente dos ataques que sofre de Satanás e do mundo, porque os portões do inferno nada podem fazer contra a igreja e o Evangelho. Ela não pode ser extinta jamais, porque Cristo é o Evangelho. Meus amados irmãos, essa foi a luta do apóstolo Paulo e deve ser a nossa luta. Manter a verdade do Evangelho pura. Paulo não admitiu que o Evangelho fosse adulterado, diminuído, maculado, mas ele desejava um Evangelho sólido, vigoroso, um Evangelho no coração das pessoas. Amados irmãos, falo agora como pastor desta igreja, aos meus amados irmãos, que a Igreja do Vale seja uma igreja que possa produzir genuínos frutos espirituais. Que nós tenhamos nos nossos bancos, a cada dia, pessoas comprometidas, primeiramente, com Cristo e o seu Evangelho, para que depois elas se comprometam com outras coisas, com cargos, com trabalhos, que também são importantes, mas só fazem sentido se antes houver ali um crente. Que os nossos bancos sejam habitados, povoados por crentes, que este púlpito seja ocupado por um crente, que este conselho que me acompanha seja crente, porque é isto de que nós precisamos. Nós precisamos de irmãos que tenham o coração transformado por Cristo e pelo seu Espírito, para que por esta força do Espírito do Senhor, possamos todos dar bom testemunho do Evangelho, tanto para os de dentro, quanto para os de fora. É isto que significa pertencer à eterna aliança do Senhor. Pessoas que são redimidas, resgatadas da lei, inseridas na família da fé, para viverem de modo digno deste Evangelho, refletindo nos seus lábios, nas suas ações, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que assim seja, queridos irmãos, com esta igreja, no nome de Jesus.